Vamos começar com a nossa manchete principal. Abre aqui a home do UOL. Vamos trazer a notícia do dia aqui, que é uma reportagem exclusiva nossa, inclusive, falando sobre a falta de investigação de um caso que tem suspeita aí de corrupção, pelo menos. O Ministério da Saúde contrariou uma recomendação da Advocacia Geral da União e não abriu nenhum processo administrativo para apurar a responsabilidade de empresas envolvidas no primeiro contrato bilionário que foi assinado pelo Ministério durante a pandemia da Covid. Mas quem vai contar essa história para a gente é o Rubem Berto, o repórter que fez essa reportagem exclusiva. Ele já está conosco aqui na tela, inclusive. Olá, Rubem. Boa tarde. Seja bem-vindo ao UOL News. Olá, Fabiola, boa tarde. Enfim, a primeira participação, que bom estar aqui com você. Muito bom. Contar um pouquinho da Bonito esse reportagem. seu visual aí, ó. Tem até bicho aí, olha. Pois é, estou aqui na Serra do Rio de Janeiro. Que gostoso esse verde bonito E aí, descansar boa. um pouquinho. Vamos lá, mas agora não é Então, descanso não, porque tem uma investigação importantíssima que você fez e eu quero saber detalhes disso. Rubem, o que você descobriu? Sim, pois é. Na semana passada me dediquei a olhar, enfim, esse contrato, né? Assim, apurando essa reportagem, eu tive uma sensação assim muito parecida, né? De estar apurando coisas que envolvem a própria compra de vacinas, né? Que depois houve muita polêmica em torno disso. E aí eu revisitei, voltei lá em abril do ano passado, para contar um pouco mais de como foi esse primeiro contrato bilionário, né, do Ministério da Saúde, que chegou inclusive a ser assinado esse contrato, né? Houve inclusive um empenho, né, que a gente chama aquela reserva de pagamento, de R$ 1 bilhão para a compra de 15 mil respiradores. Esse contrato foi assinado pelo Roberto Dias, que depois, né, ficou famoso aí, entre aspas, na CPI, chegou inclusive a ser detido, né, por envolvimento aí em suspeitas de corrupção envolvendo aí a compra de vacinas. Então eu fui revisitar, né, esse contrato que foi o primeiro contrato bilionário aí que o Ministério da Saúde assinou. O que eu vi, né, logo de cara? Que o Ministério acabou não acatando uma recomendação da Advocacia Geral da União para que as empresas envolvidas nesse contrato fossem investigadas. Porque o que aconteceu, na verdade? O contrato foi assinado, houve o empenho, mas, na verdade, essa compra ela não se efetivou. Né? Não houve, no fim das contas, o pagamento, porque as empresas envolvidas não conseguiram entregar esses respiradores, mas isso não é tão simples assim, né? Simplesmente não entregar o material e ficar por isso mesmo. O que a Advocacia Geral da União recomendou e que estava previsto no próprio contrato era que, caso não fosse efetivada a entrega, isso teria que ser investigado e essas empresas teriam que ser punidas, né? E, na prática, nada disso aconteceu. Uma coisa interessante também foi que, pela primeira vez, uma equipe de imprensa, né, no caso, eu consegui falar com o intermediador desse negócio no Brasil, que era uma pessoa que, enfim, foi contactada por uma outra pessoa de Curitiba, um representante de uma empresa chinesa, uma empresa de Macau, e ele me conta um pouco daquele bastidor também envolvendo essa compra, e ele próprio admite que essa compra seria um escândalo se ela acontecesse, né? Quer dizer, então, para você ver o nível de absurdo, assim, você vê que, praticamente, com exceção do Ministério da Saúde, todos os envolvidos nessa compra sabiam que ela tinha tudo para não dar certo, como na verdade não deu, né? E aí o grave disso tudo é que nada disso depois foi investigado e ninguém foi punido, né? E um mês, esse dinheiro, entre abril e maio do ano passado, ficou parado lá nos cofres do Ministério da Saúde, quando podia estar sendo utilizado em outras coisas, né? No momento tão importante da pandemia. E normalmente o que o Ministério da Saúde tem falado, e até mesmo o governo, né, Rubem, é que, por exemplo, mas não foi efetivada a compra, mas não foi utilizado o dinheiro, falando que, então, tá tudo certo. Mas é como você disse, não é bem isso, né, Rubem?
Exatamente. O discurso também na questão das vacinas foi bem isso, né? Assim, houve o empenho, houve a reserva de pagamento, mas o contrato efetivamente não foi efetivado, né? Não houve o pagamento, então por isso fica tudo bem. Mas não é assim, isso tem que ser investigado. Só o fato do dinheiro ter ficado parado por um mês é uma questão administrativa grave. Não ter havido a entrega desses respiradores também, né? Quer dizer, num momento tão crucial ali. E é interessante ver isso, né? Assim, daqueles envolvidos, parecia uma coisa assim realmente muito mal feita, né? Todo um processo muito mal feito e que acabou com um fim realmente que teria que ter acabado sem que nada fosse efetivado, né? E como eu falei, o grave dessa história é que, como previa o próprio contrato, teria que ser feita uma investigação e absolutamente nada foi feito, já se passou, enfim, já temos mais de um ano e meio dessa compra fracassada, que envolvia nada menos do que R$ 1 bilhão, e simplesmente tudo foi jogado para debaixo do tapete, enfim, nada foi apurado, nada foi investigado.